Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um programa Principiante Espírita com o estudo da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Você que chega por aqui, se quiser e puder, contribua conosco, se torne membro do nosso canal e venha fazer parte dessa comunidade. Peço aqui que vocês tenham em mãos a sua obra, o seu PDF, estudem esse vocabulário espírita, né, Lauro Rodrigues, que se constitui numa obra muito interessante. Então, todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Você também, Lauro Rodrigues. Obrigado, Beto. Muito bom estar aqui para podermos juntos, né, claro, continuar esse estudo e juntamente com você que está nos assistindo, que veio estudar com a gente. No topo da tela você está vendo aí também a chave Pix. Caso você queira fazer uma doação via Pix, sinta-se à vontade, o valor, aquele que você melhor couber no seu orçamento. E a importância de se estudar esse vocabulário espírita, para que a gente vá entendendo definições, como usar essas palavras, por que o Espiritismo definiu, segundo o Espiritismo, a palavra, né, para que a gente não vá usando de forma inadequada e, assim, até de forma estouvada, né, palavras que podem dar uma ideia equivocada de um princípio. Às vezes, o princípio que está ficando bem claro para a gente, de repente, empregamos uma palavra, usamos uma palavra ali, e pode destoar tudo aquilo, como essa que nós vamos estudar agora há pouco, que infelizmente, se ouve muito no movimento espírita, aqueles que são místicos vão usar essa palavra, com certeza, em alguns momentos. Beto? É isso aí, Laurinho. Então, bora lá, vamos compartilhar aqui, né? Hoje nós, então, vamos para a expressão magia, mago. Do grego magos, judicioso, sábio, formado de mageia, conhecimento profundo da natureza, de que se faz mago, sacerdote, sábio e filósofo entre os antigos persas. A magia, em sua origem, era a ciência dos sábios. Todos que conheciam a astrologia, que se gabavam de predizer o futuro, que faziam coisas extraordinárias e incompreensíveis para o vulgo, eram apelidados magos. O abuso e o charlatanismo desacreditaram a magia. Entretanto, os fenômenos que hoje reproduzimos pelo magnetismo, pelo sonambulismo e pelo espiritismo provam que a magia não era uma arte puramente quimérica e que, entre muitos absurdos, nela havia seguramente fenômenos muito reais. A vulgarização desses fenômenos teve como efeito destruir o prestígio daqueles que os operavam outrora, sobre o véu do segredo, e abusavam da credulidade, atribuindo-se um pretenso poder sobrenatural. Graças a essa vulgarização, sabemos hoje que nada existe de sobrenatural neste mundo e que certas coisas parecem derrogar as leis da natureza apenas porque não lhes conhecemos as causas, Laurinho. Certa feita, eu ouvi de um estudioso, entre aspas, que os espíritos magos, né, manipulavam a natureza para as feitiçarias, aquelas coisas todas. Então, algo um tanto quanto estranho, né, partindo de alguém que diz estudar o espiritismo. E aí acrescento mais, né, o Kardec vai dizer o seguinte, olha, a partir do momento que você estuda magnetismo, olha só, uma ciência, Kardec vai dizer que magnetismo e espiritismo têm que andar juntos. E você estuda o fenômeno do sonambulismo, uma outra ciência, que é o momento em que a alma se apresenta, né, no seu maior resplendor, para aquele que quer estudar a ciência da alma. Como que nós vamos identificar, então, a existência da alma? Pelo fenômeno do sonambulismo, você vai falar, não, realmente existe. A alma existe. Né? E aí o Kardec vai dizer, então, olha, magnetismo, sonambulismo e espiritismo vão explicar tudo aquilo que no outrora era colocado na conta do sobrenatural, do místico, aquelas pessoas que se diziam dotadas de poderes, né, para poder aí manipular a natureza, predizer acontecimentos, né, como foi dito pela astrologia,
né? E o Espiritismo vem e coloca todas as coisas no seu devido lugar, explicando de forma racional. Então, a ideia de, existe os magos. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele estudou profundamente com as doutrinas orientais, né? Aqueles povos do Oriente. Moisés sabia como manipular elementos que causavam até doenças. E também sabia manipular elementos que curavam aquelas doenças. Aquelas chagas que davam nos animais, nas pessoas. Moisés tinha esse conhecimento, então ele poderia ser colocado, naquela época, na conta de um mago, né? de alguém que tinha um conhecimento sobrenatural, porque para o vulgo, para o ignorante, tudo aquilo que era feito era algo não, somente quem faz isso é quem tem poder. Mas é porque não entendiam que essas pessoas sabiam manipular. Hoje, coisa que a química vem, né, explicar isso de forma muito tranquila. Mas, então, partindo do princípio que o Espiritismo explica todos esses fenômenos de forma racional, então vamos entender, os espíritos do mundo espiritual, não, eles não, lá não tem magia, lá não tem nada disso. O que há lá são espíritos agindo sobre o fluido cósmico universal, e que por ignorância acreditam até poder manipular elementos, né, e criar situações aí embaraçosas para nós. Mas não é racional para nós pensarmos que isso é possível no mundo espiritual. É possível que para nós, no mundo material. Beto. É isso aí, o próprio conhecimento, né, já colocava aquelas pessoas que o detinham numa condição de superioridade, por isso o ignorante, ele já colocava o outro numa posição de superioridade. Por exemplo, no momento em que alguém conheceu e fabricou a pólvora, quando chegava com essa química, né, esse produto químico, em populações mais primitivas, a pessoa foi tida como mago, como outros nomes que se quiserem dar aí. Eu acho bacana quanta informação o Kardec traz, né? Ele está falando da origem da magia, que era entre os persas e tudo mais, né? Então você percebe assim que ele era um profundo conhecedor, ele estudava tudo, ele não pegava as coisas assim aleatoriamente. O Kardec é um exemplo muito bom para quem quer aprender a estudar e ter uma metodologia, né, de estudo aí. Bom, Laurinho, vamos para o próximo, né, que tem a ver aqui com essa questão. O próximo é magnetismo animal. Do grego e do latim magnes, ímã, assim chamado por analogia com o magnetismo mineral, tendo a experiência demonstrado que essa analogia não existe, ou é apenas aparente. Essa denominação deixa de ser exata. Todavia, como está consagrada por um uso universal, e como, além disso, o epíteto magnetismo animal, né, que é duas palavras, que se lhe acrescenta, né, aliás, o epíteto animal, a segunda palavra que acrescenta ao magnetismo, né, não permite equívoco. Haveria mais inconveniência do que a utilidade em mudar esse nome. Então, há um magnetismo mineral, e aí se chamou de magnetismo animal para ter essa diferenciação. Algumas pessoas a substituem, como é o fato de Hahnemann, pela palavra mesmerismos, né? Mesmerismo de Mesmer, nome próprio, doutrina de Mesmer, tratamento pelo magnetismo. Franz Anton Mesmer, né, foi médico alemão. Kardec estudava as teorias quando foi despertado pelos fatos espíritas. Bora lá para finalizar. O magnetismo animal pode ser assim definido: ação recíproca de dois seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético, Lauro Rodrigues. Bem claro, né? Gente, a gente precisa levar essa definição aqui para aqueles que ainda querem dizer que sai energia da mão, e olha a definição que Kardec dá disso aqui, magnetismo animal.
né? Olha, magnetismo animal pode ser assim definido, certo? Ação recíproca, então, o magnetizador agindo sobre o seu paciente, o magnetizado, de dois seres vivos, né? Por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético. Então, precisamos conhecer, então, qual que era a teoria dos fluidos naquele século, né? Para entender o que eles falavam, né? O que eles teorizavam sobre essa ideia. Para não pegar essa ideia de fluido magnético e transformá-la em energia. Não, fluido é o mesmo que energia. Não tem nada disso. Nós vamos pegar a teoria de Mesmer, fluido universal, vamos, né, os espíritos vão lançar mão dessa teoria de Mesmer, dizendo, olha, há no universo uma matéria elementar, que preenche todo o universo, não há vazio. Essa matéria elementar, fluido universal, ou fluido cósmico universal, ela sofre inúmeras transformações da forma mais pura, né, primitiva, até a forma mais densa que nós podemos imaginar, que é a nossa matéria, né, que conhecemos aqui. Então, o que é o fluido animal? Fluido magnético. Transformação desse fluido. Mas o que é esse fluido, então? Não sabemos o que é essa matéria de fato. Os espíritos vão dizer que é uma matéria, porém, né, ela é quintessenciada, por assim dizer, então, e que sofre, passa por inúmeras transformações. Então, quando nós usamos o mesmerismo, como era usado por Hahnemann, né, ou como queiram, o magnetismo animal, o magnetismo magnético, temos que entender que é o perispírito, que é um composto de fluido, ou seja, a transformação daquele fluido que eu disse primordial, né, elementar, primitivo, aliás, e esse perispírito meu, então, que é essa transformação com o perispírito do paciente, que também é uma transformação desse, nós vamos usar esse termo, sintonizar, ou então vamos assimilar esses fluidos, e aí, né, o magnetizador vai dar uma melhor qualidade aos fluidos do paciente que está caído, né, que está ali sem forças e ali desenvolveu uma doença, né? Aí, claro que aí eu vou acrescentar aqui na minha fala que aqui Kardec não traz que há a presença de um terceiro, quando houver a necessidade, que quando nós invocamos por prece, numa prece, um bom espírito vem em nosso socorro e melhora ainda mais a qualidade dos nossos fluidos, do fluido do magnetizador Beto Ramos. Mas lembrando, não sai nada da mão, né? O que há é uma afinidade, assimilação dos fluidos, perispírito magnetizador, perispírito do magnetizado, e assim o processo acontece. Beto. Beleza, Laurinho. Então, por fim aqui, eu quero compartilhar nesse caso aí, porque tem uma concepção aí a respeito do passe, e atribui-se isso tudo para a obra, por exemplo, de um espírito denominado no nosso meio como André Luiz, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier. Eu tenho aqui em minhas mãos a obra Evolução em Dois Mundos. O capítulo 15 da segunda parte, ele fala do passe magnético. Foi feita uma pergunta para esse espírito que diz assim: como é que podemos encarar o passe magnético no campo do espírito do ponto de vista da medicina humana? Aí ele responde assim: em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no dicionário humano com respeito ao poder do fluido magnético, que constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade.
Aí ele vem, tece algumas explicações, ele fala que o ser humano tem um corpo físico, mas também tem um corpo perispiritual, que ele fala como Kardec conceitua, denomina, e etc. A certa altura, depois de trazer uma longa explanação, falando de sangue, disso, daquilo, ele fala assim, pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseie no divino manancial da prece. A vontade fortalecida no bem, a vontade fortalecida no bem, pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente milhões de agentes microscópicos a seu serviço. É o André Luiz que está dizendo, você ajuda o outro soerguendo a vontade dele, e você tem uma ascendência moral tal, porque você está voltado e vinculado no bem, sua vontade está no bem, e você quer o bem do próximo, e você então só ergue aquele moral baixo que estava ali. Você só ergue. Ele, paciente, com a sua moral levantada, com a sua confiança só erguida, o André Luiz está dizendo, gente, aqui ó, na obra Evolução em Dois Mundos, esse paciente, com a sua vontade novamente ajustada à confiança, se magnetiza naturalmente. Então, ele magnetiza a si mesmo. Os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha ao equilíbrio indispensável. Então, ele vai dizer assim, orar a nosso favor é atrair força divina para restaurar nossas forças humanas. Orar em benefício dos outros ou ajudá-los por meio da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejam servir, será sempre assegurar-lhes melhores possibilidades de auto-reajustamento. Compreendendo, porém, que... Então, agora ele vai falar de que energia magnética ele está falando. Porque ele fala em energia, né, Laura? Aí a pessoa fala, lá, energia lá. Ele fala assim, o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime. Todos estamos condicionados à justiça, a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Então você vê que aqui ninguém buscou um poder em si mesmo, transferindo coisa de si mesmo e etc. Não. Você pode até tendo o seu fluido perispiritual impregnado do princípio vital, e ele estando em si mesmo, em abundância, naquele momento em que há o laço, né, Laura? É possível você ceder, de fato, né? Aquilo que o outro poderá lançar a mão. Mas nós estamos falando de princípio. E aí é um ser, um organismo, né? Vivo ali, que pode receber, etc. Então, ele está dizendo assim, isso vai acontecer quando nós nos curvamos à nossa suprema inteligência, essa força que está além de nós. O algo inexplicável. A gente não vê, não compreende, eu não vou aqui ficar especulando questão de Deus. Eu sou de terceira ordem, eu não vi, não compreendo ainda, eu quero chegar lá, para ver e compreender. Mas aqui ele está dizendo como se dá o processo. Ele diz que é nada em absoluto, que é de um para o outro, que sai da mão, que viu, não. O que você pode ver é um laço fluídico, que é como se eu estivesse dando um abraço no Lauro aqui, fisicamente falando, o perispírito de um conseguindo fazer uma sintonia com o perispírito de outro. E isso é também uma coisa que a gente precisa entender. Se não houver sintonia, a gente não consegue nada, você não vai soerguer ninguém. Então, é por isso que a gente fala, né, que em qualquer situação patológica entre paciente e médico é preciso ter confiança. Quebrada a confiança. E o que é a confiança, se não é uma maneira de que um
permite que o outro possa soerguer sua vontade. Então, eu confio no Lauro, confio na palavra dele, eu aceito, mas eu sei que o Lauro tem uma evolução moral que não vai permitir que ele me subjugue a partir disso. Então, gente, é uma coisa bem mais complexa do que se imagina, porém, é o André Luiz que está falando, né? Que um só ergue o outro. Mas como é que isso funciona? É uma vontade, eu quero que ele melhore, que ele fique bem, que ele fique saudável. E nós nos sintonizamos como espírito. E essa força moral que você vai ali proporcionar, ela vai acabar coadunando na possibilidade de que a moral desse indivíduo soerguida, a sua vontade soerguida, ele então passa a dialogar com as suas células orgânicas e ali então ele as está magnetizando, que não é o magnetismo mineral, é o magnetismo animal, portanto é algo que só nós, né, os espíritos, que vamos poder fazer. Eu imagino que um cachorro não consegue magnetizar. Então, ele está falando animal, mas quer dizer orgânico, e está falando de nós, Laurinho. Ô Beto, e é importante, porque quando a pessoa fala assim, fulano doou fluido. Veja, vamos ao capítulo 14 da Gênesis, eu convido você, dá uma lida lá, você vai ver o próprio Kardec dizendo em estado de vibração. Então, o que é o fluido, né? O fluido é uma matéria que o espírito age sobre ela, faz com que ela vibre. Essas ondas de vibrações, que é causada, né, pela vontade do espírito nos fluidos, é que envolve o paciente. Né? Então, quando eu dirijo meu pensamento a alguém, eu estou fazendo esses fluidos vibrarem. Então, o Beto falou ali em sintonia. Então, o meu perispírito sintonizado está vibrando. Né? E quanto melhor for a qualidade dos fluidos do magnetizador, melhor será, claro, essa onda de vibração. E envolve essa criatura. E aí, gente, imagina, o Beto falou em princípio vital. Imagina essa pessoa dotada de um potencial, né, de princípio vital e que seu perispírito também é sutil. Olha, aí vamos lembrar de Jesus que cura instantaneamente, Beto. Não, olha a última pergunta que termina esse capítulo, Laurinho, feita para o André Luiz. Qual a velocidade da emissão fluídica de um passe? Qual a velocidade da emissão fluídica de um passe? A questão envolve, na base, o estudo da partícula do pensamento, em sua composição de estrutura e potencial, para o que ainda não possuímos qualquer recurso nas definições humanas. Então, ele, concordando com você, ele está dizendo assim, velocidade, mas a gente tem que falar de estrutura, de potencial, e a gente tem que falar de pensamento, de partícula do pensamento. A gente não detém esse conhecimento, não tem como eu trazer para você, porque na definição humana eu não disponho desse recurso, eu não sei. Mas ele deixou um dado interessante. Ele falou que tudo ocorre em razão do pensamento, que é o que você está falando aí agora, Laura. Exatamente. Então é isso. Quando falarmos assim, a gente doa alguma coisa, não doa nada para ninguém. O que nós fazemos, emitimos uma onda de vibração, porque é o nosso pensamento, a nossa vontade, em direção àquele no qual nós estamos querendo magnetizar. Pessoal, o espírito, quando ele está no estado de perturbação, então eu estou dizendo o espírito na erraticidade, desencarnado, quando nós dirigimos uma prece fervorosa a ele, que a prece é uma espécie de magnetização, vamos lá para o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar isso lá. Então, nós vamos envolver aquele espírito no qual nós estamos dirigindo o nosso pensamento, a prece, vamos envolvê-lo nesse estado de vibração melhor, ele vai sentir-se bem com isso, e a partir disso, poderá ele, pelo seu esforço, sair daquela condição no qual ele se colocou. Ele vai cada vez mais se sentindo bem, surgindo a vontade dele, ele poderá ter lucidez a ponto de sair daquele pesadelo no qual ele está vivenciando. Então, a prece, ela é uma espécie de magnetização. Então, não estou doando nada para o espírito, porque o espírito nem corpo tem, o espírito nem erraticidade, mas eu estou envolvendo-o nesse estado de vibração
que é o meu pensamento agindo sobre o fluido, é o meu perispírito se estendendo, uma extensão do meu perispírito, envolvendo aquele espírito que está perturbado, né? Então, vamos meditar sobre isso. Beto? Lauren, só para finalizar, então, aqui, vamos trazer, por último, a expressão magnetizador e magnetista. Porque aqui é importante lembrar que o Kardec fala de novo da condição do estudo, né? Porque dá para ser estudante da mediunidade sem ser médium. Mas, segundo Kardec, não dá para ser médium sem estudar a mediunidade, né? Então, ele fala assim, magnetizador e magnetista. Esta última palavra, isto é, magnetista, é empregado por algumas pessoas para designar os adeptos do magnetismo, os que creem nos seus efeitos. Magnetizador é o prático, o que exerce, né, a ação magnética. O magnetista é o teórico, o estudante. Então, você pode ser magnetista sem ser magnetizador. Você pode estudar o magnetismo animal e não ser um magnetizador. Mas você não pode ser magnetizador sem ser magnetista. Essa distinção nos parece útil e lógica. E a gente, então, fez uma ilação dizendo da mediunidade dos médiuns aí, Laurinho. E exato, né, Beto? Então, o magnetizador sugere-se, então, que ele tem consigo uma teoria. Ele traz uma teoria qualquer, por mais que ele nem estude. Mas, olha, peraí, eu sou magnetizador, o que você vai fazer? Ah, eu vou doar energia. Ele está trazendo uma teoria qualquer. Está trazendo. Agora, o magnetista, não, esse estuda a teoria, conhece do fenômeno, mas ele não atua como magnetizador. Então, não tem como o magnetizador dizer assim, eu sou magnetizador, mas não sou magnetista. Eu não estudo. Então, o que você entende por magnetismo, então? Magnetizar. Eu imponho a mão e dou energia. Então, meu amigo, você está trazendo uma teoria, então logo você é um magnetista. Não tem como fugir a essa regra. Né? Como o Beto disse, eu posso ser um médium vidente, um médium, mas eu tenho que ter conhecimento. Então, nem que seja superficial, eu preciso ter um conhecimento. Porque senão, como é que eu vou ser médium? Como é que eu vou saber dos fenômenos? Beto? Então, Laurinha, aí é que entra, assim, minha desconformidade nesse ponto. Para Kardec, é mais sério do que isso. Porque aqui ele está dizendo assim, magnetista é o teórico. Então, ele diz assim, você pode ser um magnetista, ser teórico e não ser magnetizador. Você só estudou. Ele diz assim, magnetizador é o prático. Não se concebe o magnetizador sem estudo do magnetismo. Por quê? Ele diz assim, essa explicação parece útil e lógica. Aí eu gostaria de dizer assim, eu entendi o que você falou, mas eu acho que a gente precisa ser mais radical. Sem estudo não dá para ser médium, Lau, que faz coisa que não deve. Entende? Faz coisa que não deve. E aqui o magnetizador é a mesma coisa. Para o Kardec é útil e lógico dizendo o seguinte, é uma ciência. Você pode estudar a ciência e não ser o prático. Como nós temos muitos que teorizam, escrevem, né, dão palestra, não sei o quê. Agora, você quer ser o prático. Ele vai dizer assim, prático sem conhecimento, porque aí nós diríamos que existe um espiritismo prático sem ciência a priori. Você tem o espiritismo prático, mas a ciência vem antes. E aí as pessoas precisam estudar. Seria, assim, a minha opinião. Queria agradecer a Deus e aos bons espíritos, a você também. A gente se encontra no próximo vídeo. Você fica à vontade aí para a sua opinião e para pensar diferente sempre. Não, Beto, nem é uma questão de pensar diferente. De fato, né, a gente chegar bem no consenso. De fato, magnetismo é uma ciência. Então, para que se conheça a ciência e aplique essa ciência, você tem que estudá-la. O que eu quis dizer é que não tem como a pessoa que é magnetizador dizer que não é magnetista, porque de qualquer forma, mesmo que de forma rasa, ela traz uma teoria consigo. Né? Isso é fato. Mas o verdadeiro magnetizador, como era no tempo de Kardec, esse sim estudava ciência. Ele era um teórico porque ele estudava profundamente e tinha os hospitais mesméricos, tinha as clínicas de magnetizadores, de sonâmbulos, enfim,
Era toda uma estrutura muito bem trabalhada com conhecimento de causa. E Kardec vai dizer o seguinte, olha, não vamos entrar nesse assunto do magnetismo, porque isso já está muito bem estruturado, conhecido, tem pessoas aí com experiência, com capacidade muito grande sobre esse assunto. Então, não vou me deter sobre isso. Né? Ele vai falar só de forma acessória sobre o magnetismo. Mas nós temos que estudá-la, porque nós não estamos no século XIX, estamos no século XXI, muito distante de conhecer o que é, de fato, o magnetismo. Mas, pessoal, muito obrigado, né, pela participação de vocês. Deixe seus comentários aí abaixo da descrição, lá nos comentários. Você comentando, criticando, perguntando, elogiando, criticando, fique à vontade para interagir conosco, tá bom? E, mais uma vez, convide mais um a se inscrever no canal e assim sucessivamente. Abraço a todos. Às 18 horas, o nosso encontro continuado, do nosso estudo, né, continuado de O Céu e o Inferno. Fiquem com Deus.